Masami Kurumada é um autor muito desvalorizado pelo público. O Kurumada é um autor que no Brasil ficou conhecido basicamente por Cavaleiros do Zodíaco, mas no Japão ele é conhecido por várias obras. Ringi Kakeru sendo a obra que mais o popularizou no Japão, foi ela que fez ele ser reconhecido na indústria. Ele criou muitas coisas que hoje em dia as pessoas gostam nos Battle Shonens e não acreditam nele. Então vários clichês de coreografia o Kurumada que criou, tanto que tem o nome, Kurumada Punch. A estrutura de Senseiya, quando você lê, dá pra sentir que não tem muita história, é meio rushado. O Kurumada parece não gostar tanto de Senseiya, a impressão que muita gente tem é essa, mas eu não acho que ele odeia. Quando você junta as peças e vai ver a história sobre tudo isso, você descobre qual era o caso. O ano é 1984. No começo do ano, um mangá muito importante para o Kurumada começa a ser serializado na Weekly Shonen Jump. Eu me tornei um mangaka para desenhar este mangá. Palavras do Kurumada ao se referir a Otoko Ozaka. Um ano depois, em 1985, infelizmente esse mangá não fez tanto sucesso. No último volume do mangá, ele até tentou impedir que sua história fosse cancelada, implorando o apoio dos leitores. Mas a série permaneceu incompleta em 3 volumes por quase 40 anos. O mangá nunca esperou um anime e acabou ali sem uma conclusão. Ver um mangá no qual ele sempre teve um grande apreço ir tão mal nas vendas e ser cancelado mexeu com ele. Os editores sempre aconselhavam dizendo, você tem que fazer uma história mais comercial, tem que agradar o público. Mestre Kurumada, a contragosto, seguiu o que os editores falaram. Ok, vou fazer uma história 100% comercial. Ele fez a história mais comercial que ele poderia. Os Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, ou Senseiya. Em dezembro desse mesmo ano, em 1985, era publicado pela primeira vez Senseiya. Sua serialização seria em janeiro de 1986. Desde as armaduras, tudo da mitologia, as estruturas, tudo que ele fez foi para vender. Vender tudo isso. Foi basicamente um mangá feito na raiva, depois dos editores dele ficarem importunando durante meses. Senseiya, um mangá que nasceu da encheção de saco. Muito curiosa essa história, deveras conturbada. Gostaria de talvez apresentar e de te contextualizar um pouco da perspectiva do Kurumada antes de a gente entrar em detalhes sobre Senseiya, sobre o mangá em si. Pode ser estranho para alguns o fato dos personagens de todas as obras do Kurumada parecerem iguais. Existe uma forma de produzir mangá chamado Star System. O Star System ele foi criado pelo Osamu Tezuka. Esse sistema, por assim dizer, infere no autor criar personagens como atores. Ou seja, o mesmo personagem que vai interpretar personagens diferentes dependendo da obra. O que combina muito com Senseiya, já que tanto no mangá como no anime parece um teatro, os exageros, os gritos, os dramas, as atuações dos personagens, vamos dizer assim. Sinto que fica perfeito esse formato e ritmo do mangá. Eu não sei muito sobre o processo de criação e produção de um mangá, mas tudo que sei é que semanalmente um capítulo da sua história precisa estar pronto para ser lançado. Isso é muito complicado de se manter por muito tempo, e muitos autores têm um planejamento mais ou menos. Mas como as obras podem ser canceladas a qualquer momento, Kurumada já sabia bem sobre o cancelamento que poderia acontecer repentinamente. Não importa se falta 100, 5 ou 3 capítulos para sua história ser concluída. Sabendo disso, os mangakas têm um norte, mas muitas vezes os detalhes são feitos na hora, planejados e replanejados em cima do prazo de entrega. O Kurumada, assim como muitos mangakas, vai se adaptar muitas vezes não só a gostos que ele tem e acha interessante colocar, mas também como a forma como o público está recebendo a história e os feedback dos editores. Um erro muito comum é que as pessoas tendem a comparar o processo de escrita e entrega de um mangá com o processo de escrita e entrega de um livro, ou um roteiro de um filme, achando que o pacote vem completo, começo, meio, fim, pronto e acabou. Mas não é assim. Saber disso muda muito a perspectiva de como você deve enxergar a produção de mangá. Claro que eu não quero passar pano para erros, mas eu acho importante a gente compreender as diferenças, porque a partir daí a gente consegue fazer uma avaliação correta dos problemas da obra ao invés de acusar o mangaka de coisas que não existem.
Em uma entrevista, o Kurumada falou que preferia trabalhar a narrativa capítulo a capítulo, e se ele precisasse contradizer algo pelo bem do capítulo, ele faria. Então é normal que tenha bastante furos de roteiro posteriormente e se agravem com o tempo. O importante para o Kurumada não é você olhar a obra como um todo e avaliá-la desde o começo, julgando tudo. O importante é você olhar capítulo a capítulo e achar naquela história algo que seja interessante, legal, e se empolgar com histórias futuras que ele vai apresentar com esses personagens. Cavaleiros, no começo, apenas planejava trabalhar até a Guerra Galáctica, mas devido ao sucesso do mangá, a história foi estendida. Na época em que era lançado, era vendido e popular equivalente a Naruto. Mesmo na raiva porque é o mangá mais comercial dele, ainda dá pra achar valor. Meio bobo, talvez, mas ele é um mangaka e ama ser um, então, mesmo na história que ele diz ser a mais comercial que ele poderia fazer, ainda é muito bom e ele colocou muito dele nessa obra. Ok, de tudo isso, a ideia de analisar o mangá capítulo a capítulo pode ser interessante. Quebrar a história em capítulos e analisar cada um individualmente é uma ideia muito boa, mas acho meio limitante. Ao focar em cada capítulo individualmente e não falar da obra toda, pode dificultar em ter uma visão completa da história e entender como todas as peças se encaixam. Assim como a perda de padrões narrativos, visuais, temáticos, evolução da história, dos personagens e do estilo artístico. Tudo isso pode passar despercebido se você focar apenas em capítulos isolados. Não é isso que eu quero fazer. Prefiro entender o impacto de uma obra como um todo, mas mantendo o respeito pela perspectiva do Kurumada. Esses vídeos que eu vou fazer vão ser divididos em sagas. Pretendo pegar sagas e falar sobre arcos que dividem elas. Por exemplo, a primeira saga de Cavaleiro do Zodíaco é a saga do Santuário. Ela vai do capítulo 1 até o 46. E desses que eu pretendo falar. Então basicamente vai ficar dividido desse jeito. Eu vou pegar sagas inteiras para poder cobrir e vou ficar dividindo em arcos. Mas eu acho que é isso. Ya, pa' acordar nada.